Meditações de Quaresma, com a Fundação AIS. Visões da beata Ana Catarina Emmerich sobre a paixão de Jesus Cristo. 34º dia. O sepulcro guardado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quando terminou o sábado, isto é, assim que se pôs o sol, João dirigiu-se à casa onde estavam as santas mulheres e procurou consolá-las. Estava-se, pois, nas vésperas do domingo. Depois que João as deixou, foram lá também Pedro e Tiago maior, mas com ligeira demora. As santas mulheres manifestaram ainda a intensa dor que as dominava, assentadas sobre cinzas e embrulhadas em mantos compridos. Quanto à Santa Virgem, essa orava interiormente, animada por um desejo ardente de tornar a ver Jesus. Foi nessa altura que um anjo veio ter com ela, dizendo-lhe para ir até junto da porta que é pertença de Nicodemos, porque o Senhor estava lá próximo. O coração de Maria ficou inundado de contentamento e, embrulhando-se no manto, deixou as santas mulheres sem em nenhuma dizer qual o destino que a levava. Via eu a seguir apressadamente até esta portinha recortada no muro da cidade, pela qual ela mesma com os discípulos tinha já entrado ao voltar do sepulcro. Seriam 9 horas da noite quando a vi parar quase repentinamente num lugar solitário. Ficou ela como que arrebatada, olhando para o alto do muro, quando vi a alma de Jesus aparecer-lhe cheia de resplendor, descendo até ela, seguida de numeroso cortejo de santos patriarcas. O Salvador, voltando-se para eles, pronunciou estas palavras: "Esta é Maria, minha mãe." Parecia que ele a abraçava e em seguida desapareceu. A Virgem, ajoelhando, beijou a terra no lugar em que Jesus se lhe manifestou. Quando a Virgem Maria regressou, vi as santas mulheres junto da mesa maior, dispondo molhinhos de ervas que misturavam umas com outras. Também lá vi ânforas de unguento e de água de nardo, bem como flores viçosas, entre as quais estava, creio eu, uma íris rajada ou um lírio. Enquanto Maria estivera ausente, Madalena, Maria, filha de Cleofas, Salomé, Joana e Maria Salomé tinham ido à cidade comprar tudo aquilo. Queriam elas, na manhã seguinte, cobrir com estes aromas o corpo sepultado do Salvador. Pouco depois do regresso da Santa Virgem, vi também José de Arimateia orando na prisão. De repente foi o cárcere inundado de luz celeste, ouvindo eu uma voz que o chamava. O teto foi levantado de tal maneira que ficava uma abertura, vendo eu uma forma luminosa lançar-lhe um pano que me fez lembrar o lençol em que Jesus fora sepultado. José segurou-se a ele com ambas as mãos, sendo levantado até à abertura que tornou a fechar-se. Ao chegar ao alto da torre, a aparição esvaneceu-se. Não sei se foi o próprio Salvador ou um anjo quem o libertou. José de Arimateia seguiu algum tempo pelo alto da muralha da cidade até às vizinhanças do cenáculo. Desceu, ao chegar lá, e foi bater à porta da casa,
a mesma onde dias antes haviam celebrado a ceia pascal. Os discípulos nela reunidos tinham fechado tudo, inquietos com o desaparecimento daquele amigo do Senhor. Quando lhe abriram a porta, foi grande a alegria de todos, comparável à que sentiram mais tarde, quando Pedro foi também livre da prisão. Logo depois viu o túmulo do Senhor. Em volta continuava tudo sossegado e tranquilo. Junto do sepulcro estavam sentados ou de pé uns 7 guardas. Cássio, o centurião encarregado pelo procurador romano de vigiar os guardas, conservou-se em profunda meditação. O sagrado corpo, envolto na mortalha de linho e cercado de luz, repousava entre 2 anjos que, depois da sepultura, vi constantemente em adoração à cabeceira e aos pés do Salvador. Tinham eles a semelhança de sacerdotes e, com os braços cruzados no peito, lembravam os querubins da Arca da Aliança. Não lhes vi asas. Todo o Santo Sepulcro, porém, muitas vezes me trazia à memória aquela arca em diferentes épocas da sua história. Talvez que a luz do túmulo e a presença dos anjos fossem visíveis a Cássio, porque se manteve sempre em contemplação à entrada do sepulcro, como pessoa que está adorando o Santíssimo Sacramento. Vi pouco depois a alma de Jesus entrar no sepulcro, juntamente com as almas dos patriarcas já libertadas, e mostrar-lhes todas as chagas do seu corpo sagrado, que parecia desprendido do sudário e mais ligaduras. O corpo apresentou-se com as chagas abertas no suplício da cruz. A divindade que nele residia manifestava aos patriarcas, por uma forma misteriosa, toda a extensão do martírio por que Jesus passara, podendo ver-se no corpo martirizado, que me parecia transparente, a profundidade dos golpes sofridos. As almas ali presentes conservaram-se diante do Salvador, penetradas do maior respeito e profunda compunção. Tive seguidamente uma visão misteriosa que não posso bem explicar. Pareceu-me ver os 2 anjos que estavam em adoração nas extremidades do túmulo tomarem este corpo sagrado, nu, moído, coberto de chagas, e subirem com ele até ao céu, atravessando os rochedos que se agitavam. Parecia que Jesus apresentava o próprio corpo dilacerado diante do trono de seu Pai Celeste, no meio de inumeráveis coros de anjos prostrados em adoração. Foi talvez nesta hora que as almas de muitos profetas tomaram momentaneamente os seus corpos, sem todavia voltarem à vida real, pois que de novo se apartaram deles sem o menor esforço. Foi neste momento que tremeu o rochedo. 4 guardas tinham ido à cidade buscar alguns artigos, os outros 3 caíram quase sem sentidos. Atribuíram o facto a um tremor de terra. Cássio ficou muito comovido, pois via algumas das coisas que se estavam passando, embora pouco claras para ele. Permaneceu, contudo, no seu posto, esperando o desfecho dos acontecimentos. Neste entrementes voltaram os soldados ausentes. Tornei a ver as santas mulheres. Preparados os aromas, tinham-se elas retirado para a sala onde dormiam. Contudo, não se deitaram para dormir, apenas se encostaram às esteiras enroladas junto da parede. Queriam ir ao sepulcro antes que despontasse o dia, porque temiam os inimigos do Salvador. Porém, a Santa Virgem, cheia de novo ânimo, depois que Jesus lhe tinha aparecido, tranquilizou-as, dizendo-lhes que podiam tomar algum repouso e irem depois sem receio ao sepulcro, porque não lhes aconteceria mal. Foram então elas descansar um pouco. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.